Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao canal Fio de Esperança. Prepare-se para uma história onde os cuidados de uma enfermeira despertam muito mais do que apenas a recuperação física de um homem. Hoje vamos conhecer Luísa, uma jovem enfermeira pura e dedicada de Bauru, que aceita um trabalho que mudará sua vida para sempre: cuidar de Mateus, um milionário ferido em sua própria mansão. Mas o que começa como um simples contrato profissional se transforma em algo muito mais profundo e intenso. Entre cuidados íntimos, momentos de vulnerabilidade e uma tensão crescente, os dois descobrirão que às vezes o que mais precisamos curar não são apenas ferimentos do corpo, mas também do coração. Será que Luísa conseguirá manter apenas a relação profissional? E o que ele realmente quer dela vai muito além dos cuidados médicos. Vocês vão descobrir tudo isso a seguir. Mas antes, quero agradecer de coração a todos vocês que acompanham nosso canal, que deixam seus likes, que se inscrevem e compartilham nossas histórias. Vocês fazem toda a diferença. Me contem aqui nos comentários o que vocês estão fazendo enquanto escutam essa história. Estão preparando um lanche? Fazendo uma caminhada? Talvez organizando a casa ou cuidando do jardim? Ou quem sabe estão no trânsito voltando do trabalho? Eu adoro saber como nossas histórias fazem parte do dia a dia de vocês. Bom, agora vamos para a nossa história. Preparem o coração, porque essa promete emocionar do primeiro ao último minuto. Luísa respirou fundo antes de tocar a campainha da mansão. O portão imponente se abria lentamente, revelando uma entrada que mais parecia de filme. Aos 22 anos, ela nunca tinha pisado em um lugar tão luxuoso. Suas mãos seguravam firme a pasta com seus documentos. Diploma de enfermagem ainda cheirando a novo, referências impecáveis e uma determinação que vinha lá do fundo do peito. O nervosismo batia no estômago, mas ela sabia que precisava daquela oportunidade. Depois de 3 meses procurando emprego, finalmente tinha encontrado algo que podia mudar sua vida completamente. Uma mulher de meia idade, com avental azul e sorriso acolhedor, abriu a porta principal. Seus olhos eram bondosos, mas carregavam uma preocupação que ela tentava disfarçar com gentileza. Você deve ser Luísa. Eu sou Dona Carmen, a governanta da casa. O Dr. Ricardo falou muito bem de você, disse a mulher fazendo um gesto para que ela entrasse. Preciso te avisar, querida. O patrão não está fácil. Já passou por 3 enfermeiros em 2 meses. O último saiu correndo ontem de manhã, depois que o Sr. Mateus jogou o controle remoto na parede. Ela suspirou pesadamente, enquanto fechava a porta atrás delas. Não é maldade. Entenda bem. É que ele sempre foi muito independente. Sempre controlou tudo na vida dele. E agora... Dona Carmen balançou a cabeça, mostrando toda a preocupação que sentia pelo patrão. Luísa assentiu com confiança, ajeitando a pasta debaixo do braço. Eu sei lidar com pacientes difíceis, Dona Carmen. O Dr. Ricardo me contou sobre o acidente, respondeu ela, tentando transmitir segurança. Havia trabalhado com pessoas em situações delicadas durante o estágio. Sabia que por trás da agressividade sempre havia dor e medo. Imagino que deve ser muito difícil para um homem acostumado a comandar tudo ficar dependente de outras pessoas. Mas estou preparada para isso. Ela seguiu a governanta em direção a uma escadaria de mármore que parecia ter saído de uma revista de decoração. As paredes estavam cobertas de quadros caros, e Luísa tentou não ficar boquiaberta com tanto luxo ao seu redor. Dona Carmen começou a explicar a situação enquanto subiam os degraus lentamente. Ele estava voltando de uma reunião em São Paulo quando aconteceu. Carro bateu numa árvore numa curva perigosa. Perna direita quebrada em 2 lugares, braço esquerdo com lesão nos tendões, algumas costelas machucadas, contou a governanta, fazendo uma pausa a cada alguns degraus. Fisicamente os médicos dizem que vai ficar bom, mas o psicológico... Ela olhou para Luísa com uma expressão maternal. Um homem de 35 anos, acostumado a controlar uma empresa inteira, agora dependendo de ajuda para tomar banho, para se vestir, para praticamente tudo. Ele fica furioso com a própria situação e acaba descontando em quem está tentando ajudar. A voz dela ficou mais baixa quando chegaram ao corredor do 2º andar.
Mas no fundo ele é um bom homem, Luísa. Só está passando por um momento muito difícil. Chegaram a uma porta de madeira escura, entalhada com detalhes elegantes. Dona Carmen bateu suavemente com os nós dos dedos, esperando alguns segundos antes de falar. Senhor Mateus, a enfermeira chegou, anunciou ela, com a voz cuidadosa de quem já conhecia o humor instável do patrão. Do outro lado da porta veio uma resposta que fez Luísa engolir em seco. Mande entrar, disse uma voz grave carregada de impaciência. Dona Carmen fez um gesto encorajador para Luísa, como se estivesse enviando uma guerreira para a batalha. Boa sorte, querida, sussurrou ela, abrindo a porta e fazendo sinal para que Luísa entrasse primeiro. Luísa entrou no quarto e teve que controlar a expressão para não deixar o espanto transparece. O ambiente era gigantesco, com uma cama king size que podia acomodar facilmente 4 pessoas, televisão de tela enorme fixada na parede, e uma vista incrível da cidade de Bauru através de janelas do chão ao teto. O quarto tinha mais espaço que a casa inteira dos seus pais. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o homem sentado numa poltrona reclinável perto da janela. Mesmo ferido e claramente irritado, Mateus tinha uma presença que dominava o espaço como se fosse o dono não apenas daquele quarto, mas do mundo inteiro. Cabelos escuros bagunçados, barba por fazer de alguns dias. Olhos escuros que a analisavam como se ela fosse uma planilha de negócios que ele precisava aprovar ou rejeitar. A perna direita estava imobilizada numa tala moderna, o braço esquerdo numa tipóia que parecia ter sido feita sob medida. O silêncio se estendeu por alguns segundos constrangedores enquanto ele a examinava da cabeça aos pés, claramente fazendo um julgamento. Então você é a nova enfermeira, disse Mateus finalmente, sem qualquer cortesia ou tentativa de ser agradável. Quantos anos você tem? Parece que acabou de sair da escola, continuou ele com um tom que deixava claro que aquilo não era um elogio. Seus olhos continuavam fixos nela, como se estivesse procurando sinais de fraqueza ou insegurança. Os outros também pareciam confiantes no começo. Vamos ver quanto tempo você aguenta antes de sair correndo. Havia uma amargura na voz dele, que ia muito além da dor física, como se ele estivesse testando propositalmente até onde poderia empurrar a nova funcionária antes de ela desistir como os anteriores. Luísa manteve a postura profissional, colocando a pasta numa mesa lateral e o encarando diretamente, sem desviar o olhar. Tenho 22 anos, Sr. Mateus. Me formei há 3 meses, mas fiz estágio em trauma e cuidados domiciliares por 2 anos. Tenho experiência com pacientes em recuperação, respondeu ela, com a voz firme e controlada. Não ia se deixar intimidar pela atitude hostil dele, porque já tinha visto isso antes. Sei que o senhor já passou por alguns profissionais que não conseguiram atender suas expectativas, mas estou aqui porque acredito que posso ajudar na sua recuperação. Ela cruzou as mãos na frente do corpo, mantendo uma postura respeitosa, mas confiante. O Dr. Ricardo me explicou seu caso detalhadamente, e estou preparada para o que for necessário. Mateus riu sem humor, um som que não tinha nada de alegre. Os outros também tinham experiência e falavam bonito. Um me tratava como se eu fosse uma criança de 5 anos, o outro como se eu fosse quebrar se ele encostasse em mim. A terceira ficava nervosa toda vez que eu falava um pouco mais alto, disse ele, ajeitando a posição na poltrona com uma careta de dor. Você parece muito nova e muito delicada para aguentar meu temperamento, continuou observando cada reação dela. Não estou sendo malvado por maldade. É que cansei de gente que vem aqui fingindo que consegue lidar comigo e depois sai correndo na primeira dificuldade. Havia algo de vulnerabilidade escondida por trás da agressividade, como se ele estivesse se protegendo de mais uma decepção. Então me diga, enfermeira Luísa, o que você tem de diferente dos outros? A pergunta ficou no ar como um desafio direto. Luísa respirou fundo, sabendo que sua resposta ia determinar se conseguiria o emprego ou se seria mais uma a sair dali de mãos vazias. Senhor Mateus, eu não vim aqui para aguentar nada. Vim para fazer meu trabalho, que é cuidar da sua recuperação, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele sem hesitar. Se o senhor colaborar, tudo vai correr bem.
e sua recuperação vai ser mais rápida. Se não colaborar, ainda assim vou fazer o que precisa ser feito, porque foi para isso que me contrataram. Ela fez uma pausa deliberada, deixando que as palavras fizessem efeito. Não sou delicada como o senhor pensa, e não vou sair correndo na primeira dificuldade. Sou profissional, estou aqui para trabalhar, e vou fazer isso independente do seu humor ou da sua cooperação. O tom dela era respeitoso, mas firme, deixando claro que não ia aceitar ser tratada como os outros enfermeiros aparentemente tinham sido. O silêncio no quarto foi tenso e carregado. Dona Carmen segurava a respiração na porta, como se estivesse assistindo a uma negociação de vida ou morte. Mateus a estudou por longos segundos, como se estivesse processando uma resposta que claramente não esperava receber. Algo mudou na expressão dele, uma centelha que podia ser interesse ou surpresa. Ela não conseguia ter certeza. Os olhos escuros continuavam fixos nela, mas agora havia uma intensidade diferente, como se ele estivesse vendo algo que os outros enfermeiros não tinham mostrado. Dr. Ricardo não me disse que você tinha personalidade, comentou ele finalmente, e pela primeira vez, desde que ela entrara no quarto, havia algo parecido com aprovação na voz. Está bem. Vamos ver se você aguenta mais que uma semana. Ele fez um gesto para Dona Carmen se aproximar. Pode explicar o contrato para ela. A governanta se adiantou com visível alívio, como se tivesse acabado de presenciar um milagre. O trabalho é regime interno, Luísa. Você fica aqui na mansão durante toda a semana. Só sai no domingo se quiser visitar a família, explicou Dona Carmen, tirando alguns papéis de uma gaveta. Seu quarto fica no andar de baixo, bem confortável, mas precisa estar disponível 24 horas para qualquer emergência. O salário é 15.000 por mês, mais plano de saúde, alimentação inclusa e um bônus no final do contrato, se tudo correr bem. Ela entregou os papéis para Luísa revisar. É um valor bem acima do mercado, mas o trabalho exige dedicação total e muita paciência. O tom dela deixava claro que o dinheiro extra era justamente pela dificuldade de lidar com Mateus em seu estado atual. Luísa tentou não demonstrar o choque ao ouvir o valor. Era 3 vezes mais que qualquer oferta que tinha recebido, mais do que seus pais ganhavam juntos em 2 meses. Com esse dinheiro podia ajudar a família e ainda guardar uma boa quantia para o futuro. Quanto tempo de contrato? Perguntou ela, tentando manter a voz neutra enquanto analisava rapidamente os termos no papel. Queria ter certeza de que não havia nenhuma cláusula estranha ou exigência que não conseguisse cumprir. O valor alto até a deixava um pouco desconfiada, porque normalmente, quando pagavam muito bem assim, era porque o trabalho tinha algum problema sério que não estava sendo mencionado. Mateus respondeu antes de Dona Carmen ter chance. 6 meses. Tempo previsto pelos médicos para minha recuperação completa, pelo menos fisicamente, disse ele, com um tom que misturava informação com aviso. Se você não conseguir me aturar antes disso, o contrato pode ser encerrado por qualquer uma das partes, com aviso de 1 semana. Ele a observou cuidadosamente enquanto falava. E só para deixar claro, o trabalho inclui tudo relacionado aos meus cuidados pessoais. Banho, troca de roupa, curativos, medicamentos, fisioterapia e qualquer outra coisa que os médicos determinem como necessária. Havia um desafio sutil na forma como ele disse tudo, como se estivesse testando se ela realmente estava preparada para a intimidade que o trabalho ia exigir. Luísa dobrou os papéis e os guardou na pasta, já tendo tomado sua decisão. Estendeu a mão direita para ele num gesto profissional e determinado. Aceito o contrato, Sr. Mateus, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Sabia que aquele aperto de mão ia selar não apenas um acordo de trabalho, mas provavelmente os próximos 6 meses da sua vida. Pode contar comigo para sua recuperação. A mão dela estava firme, sem tremores, mostrando que sua decisão era definitiva. Havia algo na postura dele que a intrigava, uma mistura de vulnerabilidade escondida atrás de toda aquela arrogância que a fazia sentir que talvez conseguisse ajudá-lo de verdade. Mateus olhou para a mão estendida por um momento que pareceu eterno, como se estivesse pesando as consequências daquele acordo.
Quando finalmente apertou a mão dela com a direita, o aperto foi firme, quente e durou um pouco mais que o estritamente necessário para um cumprimento profissional. Havia algo na forma como os dedos dele envolveram os dela que fez um calor subir pelo braço de Luísa, uma sensação que ela tentou ignorar imediatamente. "Espero que você saiba no que está se metendo, enfermeira", murmurou ele, sem soltar a mão dela imediatamente. Os olhos escuros pareciam estar tentando ler algo no rosto dela, alguma pista sobre quem ela realmente era por trás da fachada profissional. "Não sou um paciente fácil, e não tenho paciência para pessoas que não sabem fazer seu trabalho direito." Dona Carmen mostrou o quarto de Luísa no andar de baixo, um ambiente simples mas confortável que contrastava drasticamente com a ostentação do resto da mansão. A cama de solteiro tinha lençóis limpos e cheirosos, o guarda-roupa era espaçoso o suficiente para suas poucas roupas, e havia uma pequena escrivaninha perto da janela, onde ela podia escrever ou estudar. "A rotina começa amanhã às 7 da manhã em ponto", explicou a governanta, sentando-se na beirada da cama, como uma mãe orientando a filha. "Medicamentos primeiro, depois café da manhã, fisioterapia às 10 horas, almoço ao meio-dia, período de descanso, fisioterapia da tarde às 3, jantar às 7 e medicamentos da noite às 9. Ela fez uma pausa, olhando para Luísa com uma expressão maternal. "Ele não gosta que mexam nas coisas dele sem avisar antes. Sempre prefere saber o que vai acontecer. E outra coisa importante, nunca demonstre pena ou dó dele. Isso o deixa furioso." A voz dela ficou mais baixa, como se estivesse compartilhando um segredo valioso. "No fundo, ele é um homem bom, Luísa, mas está passando pelo pior momento da vida dele." Naquela primeira noite, Luísa ficou acordada por horas olhando o teto e pensando no que tinha se metido. Mateus era claramente um homem acostumado a dar ordens e ter controle total sobre tudo ao seu redor. O tipo de pessoa que provavelmente nunca tinha precisado pedir ajuda para nada na vida. Agora estava vulnerável, dependente, tendo que aceitar que outras pessoas fizessem por ele coisas que sempre considerou íntimas e pessoais. Ela já tinha lidado com pacientes difíceis durante o estágio, homens orgulhosos que odiavam precisar de cuidados, mas nunca com alguém que tivesse tanto poder e dinheiro. A situação era complicada, porque ele não era apenas um paciente temporário num hospital. Era seu chefe, a pessoa que ia pagar seu salário pelos próximos 6 meses. Seria um desafio manter a relação estritamente profissional quando ia ter que cuidar dele de forma tão íntima, especialmente considerando que havia algo na intensidade do olhar dele que a deixava inexplicavelmente nervosa. No dia seguinte, às 7 em ponto da manhã, ela bateu na porta do quarto dele com o kit de medicamentos organizados numa bandeja pequena. "Senhor Mateus, está na hora dos medicamentos", anunciou ela, tentando soar profissional e confiante. Havia passado parte da madrugada, revisando as prescrições médicas e os horários, querendo ter certeza de que não cometeria nenhum erro no primeiro dia. A pontualidade era importante para estabelecer uma rotina saudável, e ela sabia que pacientes como ele precisavam sentir que tinham algum controle sobre o que estava acontecendo. "Posso entrar?", perguntou ela, esperando a resposta antes de girar a maçaneta. Do outro lado da porta, veio uma resposta que soava cansada e irritada. "Entre logo, estou acordado há 1 hora", disse ele, e ela podia ouvir pela voz que ele não tinha dormido bem. Ela entrou no quarto e encontrou Mateus ainda deitado, olhando o teto com uma expressão de quem tinha passado a noite inteira remoendo pensamentos desagradáveis. Os cabelos estavam mais bagunçados que no dia anterior, e havia olheiras escuras sob os olhos que mostravam que o sono não tinha sido reparador. A perna imobilizada estava numa posição desconfortável, e ele tentava se ajustar, sem conseguir encontrar uma posição que aliviasse o desconforto. "Essa maldita perna não me deixa dormir direito", resmungou ele, tentando se sentar na cama com dificuldade. "E o braço está doendo mais hoje." Luísa se aproximou com cuidado, colocando a bandeja numa mesa lateral e organizando os comprimidos de acordo com a prescrição médica. 3 comprimidos para a dor, um anti-inflamatório e as vitaminas", explicou ela,
colocando cada medicamento na mão boa dele junto com um copo d'água fresca. O anti-inflamatório pode causar um pouco de sonolência, mas vai ajudar com a dor no braço. Mateus tomou os remédios em silêncio, fazendo uma careta ao engolir os comprimidos maiores. Quando terminou, ele a olhou com uma expressão que misturava curiosidade e desafio. "E agora? Qual é o próximo item da sua lista de tarefas?" perguntou ele, com um tom que deixava claro que ainda estava testando até onde ela estava disposta a ir. Havia algo na forma como ele falava que sugeria que esperava que ela desistisse, ou pelo menos demonstrasse hesitação quando chegasse a hora dos cuidados mais íntimos. "Imagino que você tenha lido minha ficha médica e saiba exatamente do que eu preciso." Os olhos escuros a observavam atentamente, como se ele estivesse procurando sinais de nervosismo ou constrangimento. "Espero que você não seja do tipo que fica vermelha e gaguejando na hora H." Luísa o encarou com a mesma serenidade profissional do dia anterior, não se deixando provocar pela atitude desafiadora dele. "Agora o senhor vai tomar café da manhã, que a dona Carmen já deve estar preparando. Depois eu vou ajudar com o banho e trocar os curativos das incisões", disse ela, mantendo o tom neutro e profissional. "Em seguida, vamos fazer os exercícios de fisioterapia que o doutor prescreveu e depois o senhor pode descansar até a hora do almoço." Ela arrumou os frascos de medicamento na bandeja, organizando tudo de forma metódica. "Quanto ao banho, Sr. Mateus, eu sou enfermeira. Já vi de tudo durante minha formação e meu estágio. O senhor é meu paciente, e eu vou cuidar do que for necessário para a sua recuperação. Nada mais, nada menos." A voz dela era firme, sem hesitação, deixando claro que não ia se deixar intimidar por insinuações ou provocações. A expressão de Mateus mudou ligeiramente quando ele percebeu que ela não tinha se abalado com a provocação. Havia algo entre surpresa e aprovação no jeito como ele a olhou, como se estivesse reavaliando suas primeiras impressões sobre ela. "Ah, o banho", disse ele, e desta vez havia algo entre constrangimento genuíno e um desafio mais sutil na voz. "Bem, enfermeira, espero que você esteja realmente preparada para isso, porque eu não consigo fazer praticamente nada sozinho." Ele tentou mover o braço ferido e fez uma careta de dor. "Não consigo levantar este braço. A perna não dobra e..." Ele parou, como se de repente tivesse se dado conta da extensão da sua vulnerabilidade. "Você tem certeza de que não vai sair correndo como os outros?" Porque quando eles viam a realidade da situação, sempre arranjavam uma desculpa para ir embora. Luísa percebeu que por trás da arrogância e das provocações havia um medo real de ser abandonado novamente, de mais uma pessoa desistir dele quando a situação ficasse mais difícil. "Senhor Mateus, eu não vou a lugar nenhum", disse ela, sua voz ganhando um tom mais suave sem perder a firmeza. "Assinei um contrato de 6 meses e pretendo cumprir cada dia dele." Ela se aproximou da cama ajustando a altura para ficar no mesmo nível dos olhos dele. "Sei que deve ser muito difícil para o senhor depender de outras pessoas para coisas que sempre fez sozinho. Mas estou aqui para ajudar, não para julgar ou ter pena." Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Podemos fazer isso da forma mais fácil possível, com respeito mútuo e profissionalismo. O senhor só precisa me dizer se sente algum desconforto ou dor durante o processo." Quando chegou a hora do banho, Luísa preparou tudo com a eficiência de quem sabia exatamente o que estava fazendo. O banheiro da suíte era maior que seu quarto, com uma banheira enorme e um boxe separado equipado com banco para pessoas com mobilidade reduzida. Ela ajustou a temperatura da água, preparou as toalhas macias e os produtos de higiene, e verificou se tudo estava ao alcance das mãos. "Vou ajudar o senhor a ir até o banheiro agora", disse ela, voltando para o quarto onde Mateus a esperava sentado na beirada da cama. A expressão dele era tensa, uma mistura de nervosismo e constrangimento que ele tentava disfarçar com irritação. "Pode apoiar o peso no meu ombro e usar a muleta com a mão direita. Vamos devagar, sem pressa." Ela se posicionou do lado bom dele, oferecendo o apoio necessário para que ele conseguisse se levantar da cama sem forçar as partes machucadas.
O processo de chegar até o banheiro foi lento e cuidadoso. Mateus era alto e forte, mesmo ferido, e Luísa precisou usar toda a sua técnica para ajudá-lo a se mover sem causar dor adicional. Ela podia sentir a tensão nos músculos dele, a forma como ele tentava depender o mínimo possível do apoio dela, lutando contra a própria limitação física. Está tudo bem, pode se apoiar em mim sem medo, disse ela, notando como ele hesitava a cada passo. Não vou deixar o senhor cair. Quando finalmente chegaram ao banheiro, ele estava ligeiramente ofegante, gotas de suor na testa, mostrando o esforço que o simples ato de caminhar alguns metros tinha exigido. Vou ajudar o senhor a tirar a roupa agora, disse ela, mantendo o tom profissional. Vamos começar pela camisa. Mateus a olhou nos olhos por um momento que pareceu eterno, como se estivesse procurando qualquer sinal de desconforto ou julgamento. Quando não encontrou nada além de determinação profissional, ele assentiu lentamente. Está bem, murmurou ele, sua voz mais baixa que o normal. Luísa começou a ajudá-lo a tirar a camisa, movendo o tecido cuidadosamente ao redor do braço imobilizado, seus dedos tocando inevitavelmente a pele quente dele no processo. Ela mantinha os olhos focados no que estava fazendo, tratando cada movimento como um procedimento médico, mas não podia ignorar completamente a intimidade da situação. Quando a camisa finalmente saiu, ela a dobrou e colocou numa cadeira próxima. Depois se virou para ajudá-lo com o resto da roupa. Agora a calça, disse ela, mantendo a voz firme. Vou ter cuidado com a perna machucada. O processo todo foi realizado com eficiência profissional, mas havia uma tensão palpável no ar que nenhum dos dois mencionou. Luísa manteve o foco no aspecto médico do cuidado, verificando os curativos, observando se havia sinais de infecção ou problemas de cicatrização, ajustando a posição dele no banco do chuveiro para que ficasse confortável. Mateus, por sua vez, permitiu que ela fizesse o trabalho sem as provocações ou resistência que ela esperava, como se a vulnerabilidade da situação tivesse temporariamente baixado suas defesas. A água está numa boa temperatura? Perguntou ela, testando com a mão antes de começar a ensaboá-lo. Muito quente ou muito fria? Era a primeira vez que ela o via completamente relaxado, sem a tensão constante nos ombros ou a expressão perpetuamente irritada no rosto. Durante os dias seguintes, uma rotina começou a se estabelecer entre eles, e Luísa percebeu que Mateus era muito mais complexo do que parecia na primeira impressão. Nas manhãs, quando ela chegava com os medicamentos, ele já estava acordado, muitas vezes olhando pela janela com uma expressão pensativa que desaparecia assim que ela entrava no quarto. As primeiras conversas eram sempre profissionais, sobre a dor, sobre os exercícios, sobre como ele tinha dormido, mas aos poucos começaram a incluir pequenos comentários sobre outros assuntos. Você estudou onde? Perguntou ele numa manhã, enquanto tomava os comprimidos. Em Bauru mesmo. Na universidade pública, respondeu ela, organizando a bandeja. Sempre quis ser enfermeira? A pergunta a surpreendeu, porque parecia genuinamente interessado, não estava apenas fazendo conversa por educação. Desde pequena, minha avó ficou muito doente quando eu era criança, e eu via como os enfermeiros faziam diferença no cuidado com ela. Ela não sabia por que estava compartilhando isso com ele, mas havia algo no jeito como ele prestava atenção que a fazia querer continuar falando. As refeições se tornaram momentos de conversa mais relaxada, especialmente quando Luísa percebia que ele parecia menos irritado depois dos medicamentos para a dor fazerem efeito. Ela descobriu que Mateus tinha uma inteligência aguçada e um humor sarcástico que podia ser divertido quando não estava sendo usado como arma defensiva. Conte-me sobre sua empresa, disse ela numa tarde, enquanto o ajudava com os exercícios de fisioterapia para o braço. É tecnologia, não é? Ele a olhou com surpresa, como se não esperasse que ela tivesse interesse genuíno nos negócios dele. Desenvolvimento de software para empresas. Comecei há 10 anos, praticamente do zero, explicou ele, e pela primeira vez havia orgulho na voz em vez de amargura. Trabalhava 18 horas por dia, dormia no escritório, comia sanduíche na frente do computador. Ele fez uma pausa,
olhando para a perna imobilizada. Agora não consigo nem ir ao banheiro sozinho. A frustração voltou à voz dele, mas desta vez parecia mais tristeza que raiva. Luísa parou o exercício e o olhou diretamente nos olhos. Senhor Mateus, o que aconteceu com o senhor é temporário. Em alguns meses vai estar de volta ao escritório, comandando tudo como antes, disse ela, sua voz carregada de convicção. Mas talvez seja uma oportunidade de aprender que não precisa carregar o mundo inteiro nas costas. Ela retomou o movimento do braço dele, notando como os músculos estavam tensos. Quando foi a última vez que o senhor tirou férias de verdade? Ou dormiu 8 horas por noite? A pergunta o fez rir. Um som genuíno que ela nunca tinha ouvido antes. Férias? Acho que não sei nem mais o que é isso, admitiu ele. Sempre achei que se eu não estivesse controlando tudo pessoalmente, alguma coisa ia dar errado. Havia uma vulnerabilidade na admissão que a surpreendeu, como se ele estivesse se permitindo ser honesto pela primeira vez em muito tempo. Durante uma das sessões de fisioterapia da tarde, Luísa notou que Mateus estava mais calado que o normal, com uma expressão tensa que não tinha nada a ver com a dor física. Alguma coisa está incomodando o senhor? Perguntou ela, ajustando a posição da perna dele para o próximo exercício. Além do óbvio, quero dizer. Ele hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se devia ou não compartilhar o que estava pensando. Meus sócios ligaram hoje de manhã, disse ele finalmente. Estão preocupados com um contrato importante. Acham que eu deveria participar de uma videoconferência amanhã. A frustração era palpável na voz dele. Como se eu pudesse me concentrar em números e estratégias quando mal consigo me vestir sozinho. Luísa podia ver que isso o estava corroendo por dentro, a sensação de estar perdendo o controle sobre a coisa mais importante da vida dele. O senhor já explicou para eles que precisa se concentrar na recuperação agora? Perguntou ela, continuando com os exercícios, mas prestando atenção total na conversa. Mateus riu com amargura. Eles não entendem. Para eles, negócio não para por causa de acidente, disse ele, tentando mover o braço conforme ela orientava. Sempre fui eu quem resolvia os problemas, quem tomava as decisões difíceis. Agora eles estão perdidos sem mim, e eu me sinto inútil aqui parado. A voz dele ficou mais baixa, quase um sussurro. Às vezes fico pensando se toda essa vida que construí vale a pena. Trabalho tanto que nem sei mais quem eu sou fora do escritório. Era a primeira vez que ele mostrava essa vulnerabilidade, e Luísa sentiu o coração apertar ao ver um homem tão forte se sentindo tão perdido. Senhor Mateus, o senhor construiu uma empresa do zero. Isso não é pouca coisa, disse ela, interrompendo o exercício para que ele a olhasse nos olhos. Mas uma empresa é feita de pessoas, e pessoas podem aprender a trabalhar independente por um tempo. O que não pode ser substituído é sua saúde. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Talvez seus sócios precisem aprender a se virar um pouco sozinhos. Pode ser bom para todo mundo. A conversa continuou durante o jantar, que eles começaram a fazer juntos depois que Luísa percebeu que ele comia melhor quando não estava sozinho. Conte-me sobre sua família, disse ele, cortando a comida com dificuldade usando apenas a mão direita. Luísa automaticamente se ofereceu para ajudar, mas ele balançou a cabeça, determinado a conseguir sozinho. Meus pais são professores aposentados. Moram numa casa simples no centro de Bauru, contou ela, sorrindo ao pensar neles. Sempre me apoiaram em tudo, mesmo quando decidir fazer enfermagem significava não ganhar muito dinheiro. Ela o ajudou a segurar o copo de água quando viu que ele estava tendo dificuldade. E o senhor? Tem irmãos? A pergunta fez a expressão dele mudar, ficando mais fechada. Sou filho único. Meus pais moram em São Paulo, cuidam dos próprios negócios, disse ele de forma vaga. Não somos muito próximos. Eles sempre acharam que demonstrar afeto era sinal de fraqueza. Havia uma tristeza na forma como ele falou que fez Luísa entender muita coisa sobre a personalidade dele. Uma noite, depois de uma sessão de fisioterapia particularmente difícil, Mateus ficou mais tempo que o normal no banheiro. Luísa esperou do lado de fora preocupada,
e quando finalmente ele a chamou para ajudá-lo a voltar para a cama, ela viu que ele tinha os olhos vermelhos. "Senhor Mateus, está tudo bem?" perguntou ela, oferecendo o apoio para ele se locomover. "Está sentindo muita dor?" Ele balançou a cabeça, mas ela podia ver que não era apenas dor física. "É só frustração", murmurou ele, aceitando o apoio dela para chegar até a cama. "Hoje faz 2 meses desde o acidente. 2 meses que não dirijo, que não trabalho direito, que preciso de ajuda para tudo." Quando se sentou na beirada da cama, ele abaixou a cabeça, e Luísa viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele. "Nunca me senti tão inútil na vida." A palavra saiu como um sussurro quebrado, e pela primeira vez ela viu o homem poderoso, completamente desarmado pela própria vulnerabilidade. Luísa sentiu algo se mover no peito, ao ver aquele homem forte chorando de frustração e dor. Sem pensar, ela se sentou ao lado dele na cama, mantendo uma distância respeitosa, mas oferecendo presença. "Senhor Mateus, o senhor não é inútil", disse ela, sua voz mais suave que nunca. "Está passando por um momento difícil, mas isso não define quem o senhor é." Ela olhou para ele, vendo como ele tentava controlar as lágrimas que continuavam caindo. "Nas últimas semanas eu vi o senhor lutar todos os dias para melhorar. Vi o senhor fazer exercícios mesmo quando doía, tomar medicamentos mesmo odiando depender deles, aceitar ajuda mesmo quando isso feria seu orgulho." Ela fez uma pausa, querendo que ele realmente escutasse o que ela estava dizendo. "Isso não é ser inútil. Isso é ser corajoso." As palavras ficaram no ar entre eles, e pela primeira vez desde que ela começara a trabalhar ali, Mateus a olhou não como uma enfermeira, mas como uma pessoa que realmente o entendia. O momento foi interrompido quando ele finalmente levantou os olhos para encontrar os dela, e Luísa sentiu algo mudar no ar entre eles. Não era mais apenas a relação entre paciente e cuidadora, havia algo mais sutil e perigoso crescendo ali. "Obrigado", disse ele, sua voz rouca de emoção. "Pelos cuidados, pela paciência, por me ver como mais que um paciente difícil." A mão boa dele se moveu ligeiramente na direção dela, como se quisesse tocá-la, mas parou antes de fazer contato. "Você é diferente dos outros, Luísa. Não sei se é porque você realmente se importa ou se é apenas muito boa no seu trabalho, mas..." Ele não terminou a frase, mas o peso do que não foi dito ficou suspenso entre eles. Luísa sentiu o coração acelerar, percebendo que estava pisando em terreno perigoso, mas incapaz de se afastar. "Eu me importo sim, senhor Mateus", admitiu ela, sua voz mais baixa que o normal. Mais do que deveria, talvez. A confissão saiu antes que ela pudesse pensar melhor, e assim que as palavras deixaram sua boca, ela soube que algo fundamental tinha mudado entre eles para sempre. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão nova e palpável entre eles. Luísa se pegava observando Mateus com mais atenção do que deveria, notando detalhes que não tinham nada a ver com seu estado médico, como seus olhos ficavam mais claros quando ele sorria de verdade, ou como a voz dele mudava de tom quando falava com ela em comparação com as ligações de trabalho. Ela tentava manter a distância profissional, mas estava ficando cada vez mais difícil ignorar a forma como o coração dela acelerava quando as mãos deles se tocavam acidentalmente durante os cuidados. "Está tudo bem comigo hoje", disse ele numa manhã, quando ela veio com os medicamentos e notou que ele parecia estar observando cada movimento dela com uma intensidade diferente. "Dormiu melhor?" perguntou ela, tentando manter o tom neutro enquanto organizava os comprimidos. "Um pouco", respondeu ele, mas continuou olhando para ela de um jeito que a fazia sentir como se ele pudesse ler seus pensamentos. "Luísa", disse ele, hesitando por um momento, "sobre o que conversamos ontem à noite." A voz dele tinha uma qualidade diferente, mais baixa, mais íntima, que fez ela parar o que estava fazendo e olhar para ele. A confissão dela sobre se importar mais do que deveria tinha criado uma linha invisível que nenhum dos dois sabia bem como lidar. "Senhor Mateus, eu..." começou ela, mas ele levantou a mão boa para interrompê-la suavemente. "Não se arrependa do que disse", pediu ele, seus olhos escuros fixos nos dela.
Foi a primeira coisa honesta que alguém me disse em muito tempo. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que a fazia querer se aproximar, mas ao mesmo tempo, seu treinamento profissional gritava que ela precisava manter a distância. Mas talvez seja melhor se voltarmos a manter as coisas profissionais, disse ela, tentando soar convicta. O senhor é meu paciente, eu sou sua enfermeira. Não deveria haver nada além disso. As palavras saíram mais fracas do que ela pretendia, como se nem ela mesma acreditasse completamente no que estava dizendo. Mateus a estudou por um longo momento, como se pudesse ver através da fachada profissional que ela estava tentando reconstruir. Durante a sessão de fisioterapia da manhã, a tensão entre eles era quase tangível. Luísa tentava se concentrar nos exercícios, mas estava hiperconsciente de cada toque, de cada momento em que precisava posicionar o braço ou a perna dele. Você está diferente hoje, observou Mateus, quando ela ajustou a posição do braço dele pela terceira vez em poucos minutos. Mais tensa. Ele tinha razão e ela sabia disso. Estava tentando tanto manter a distância profissional que tinha se tornado rígida, mecânica nos movimentos. Estou bem, mentiu ela, concentrando-se em mover o braço dele no ângulo correto para o exercício. Só focada no trabalho. Mas quando ela o ajudou a deitar para trabalhar a flexibilidade da perna, e ele ficou olhando diretamente para o rosto dela, enquanto ela manipulava cuidadosamente a articulação machucada, ela sentiu o ar faltar nos pulmões. Luísa, disse ele, sua voz apenas um sussurro, você não consegue fingir que não sente nada. Eu vejo nos seus olhos. A observação a fez parar o movimento, suas mãos ainda apoiadas na perna dele, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. A situação ficou ainda mais complicada durante o banho da tarde. Luísa tinha desenvolvido uma rotina eficiente que minimizava o constrangimento para ambos, mas hoje cada toque parecia eletrificado. Quando ela o ajudou a tirar a camisa, seus dedos roçaram no ombro dele por mais tempo que o necessário, e ela viu a forma como ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando controlar alguma reação. Desculpe, murmurou ela, tentando ser mais cuidadosa, mas sua voz saiu rouca. Não se desculpe, disse ele, abrindo os olhos e a encarando diretamente. Você está apenas fazendo o seu trabalho. Mas havia algo na forma como ele disse trabalho, que deixava claro que ambos sabiam que aquilo tinha deixado de ser apenas profissional há muito tempo. Quando ela começou a ensaboar as costas dele, tentando manter o toque clínico e eficiente, Mateus se inclinou ligeiramente na direção do movimento das mãos dela, um gesto tão sutil que ela quase pensou ter imaginado. Está bom assim? Perguntou ela, sua voz quase falhando. Perfeito, respondeu ele, e havia uma qualidade na palavra que a fez entender que ele não estava falando apenas sobre a temperatura da água. Depois do banho, enquanto ela o ajudava a se vestir, Mateus fez uma pergunta que a pegou completamente desprevenida. Você já foi apaixonada, Luísa? Perguntou ele, enquanto ela ajustava a camisa nos ombros dele. A pergunta era tão pessoal e inesperada que ela quase deixou cair o tecido. Por que o senhor quer saber isso? Perguntou ela, tentando ganhar tempo para pensar numa resposta. Curiosidade, disse ele, mas havia algo mais profundo no tom da voz. Uma mulher como você, dedicada, carinhosa, deve ter deixado muitos corações partidos. Luísa terminou de abotoar a camisa antes de responder, usando o tempo para organizar os pensamentos. Nunca tive tempo para relacionamentos sérios, admitiu ela, sem olhar diretamente para ele. Sempre estive focada nos estudos na carreira e... Ela hesitou, se perguntando se deveria continuar. E nunca encontrei alguém que me fizesse querer mudar essa prioridade. A confissão ficou no ar entre eles, carregada de subentendidos que nenhum dos dois tinha coragem de verbalizar completamente. Mateus ficou em silêncio por um longo momento, processando a resposta dela. E eu? Perguntou ele finalmente, sua voz tão baixa que ela quase não ouviu. Já fui apaixonado? Luísa o olhou surpresa com a pergunta. Eu não sei, Sr. Mateus, o senhor me diz. Havia algo na forma como ela disse, Sr. Mateus, que soou diferente,
mais íntima, como se o título formal estivesse se tornando uma carícia disfarçada. Não, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Nunca. Sempre achei que amor era distração, que relacionamentos eram complicações desnecessárias para quem queria construir algo grande. Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Mas nas últimas semanas, você me fez questionar muita coisa sobre o que eu sempre acreditei. A confissão a atingiu como um soco no estômago, deixando-a sem palavras. Senhor Mateus, começou ela, mas ele continuou falando. Você me cuida como ninguém nunca cuidou, não só do meu corpo, mas de mim, da pessoa, disse ele, sua voz carregada de emoção. Quando você fala comigo, eu não me sinto como um paciente ou um chefe. Eu me sinto como um homem que vale a pena conhecer. Luísa sentiu os olhos se encherem de lágrimas, porque podia ouvir a sinceridade absoluta na voz dele. O senhor vale a pena conhecer, disse ela, sua própria voz embargada, mais do que imagina. As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las, e ela viu o impacto que causaram no rosto dele. Luísa, disse ele, estendendo a mão boa na direção dela. Ela olhou para a mão estendida, sabendo que se a pegasse, estaria cruzando uma linha que não tinha volta. Eu não posso, sussurrou ela, mas não se afastou. Por que não? Perguntou ele, a mão ainda estendida entre eles. Porque você tem medo do que pode acontecer, ou porque acha que não deveria? A pergunta a forçou a confrontar seus próprios sentimentos de uma forma que vinha evitando há semanas. Porque eu não sei a diferença, admitiu ela, finalmente olhando diretamente nos olhos dele. Porque desde que cheguei aqui, você tem me confundido de formas que eu não entendo. Ela respirou fundo, decidindo ser completamente honesta. Porque quando eu olho para você, não vejo apenas um paciente. Vejo um homem inteligente, forte, vulnerável, que está me fazendo sentir coisas que nunca senti antes. As palavras saíram num fluxo incontrolável, como se uma represa tivesse se rompido. E isso me assusta, porque não sei como separar meus sentimentos do meu trabalho. Não sei como cuidar de você profissionalmente quando meu coração está envolvido. A confissão deixou os dois em silêncio, olhando um para o outro com uma intensidade que fazia o ar do quarto parecer eletrificado. Mateus finalmente deixou a mão cair, mas não desviou o olhar dela. Então não separe, disse ele, sua voz apenas um sussurro. Talvez seja possível cuidar de alguém e se importar com a pessoa ao mesmo tempo. Luísa sentiu o coração disparar com as palavras dele, porque era exatamente o que ela vinha pensando, mas não tinha coragem de admitir. Senhor Mateus, se eu deixar meus sentimentos interferirem no meu trabalho, começou ela, mas ele a interrompeu novamente. Chega de Senhor Mateus, disse ele com uma intensidade nova na voz. Quando estamos assim, conversando de verdade, apenas chame-me de Mateus. O pedido era simples, mas carregado de significado. Era um convite para a intimidade, um reconhecimento de que a relação entre eles tinha evoluído para algo muito além de profissional. Mateus, disse ela, testando o nome na língua, e viu como os olhos dele se suavizaram ao ouvir. Isso é perigoso para nós dois, completou ela. Mas sua voz não tinha mais a firmeza de antes. A mudança na forma como ela o chamava criou uma intimidade nova entre eles, que era impossível de ignorar. Durante os dias seguintes, cada interação carregava um peso emocional que deixava ambos em estado de alerta constante. Luísa se pegava prolongando os cuidados, encontrando desculpas para ficar mais tempo no quarto dele, enquanto Mateus inventava razões para chamá-la para pequenas coisas que poderia resolver sozinho. Luísa, você pode ajustar meu travesseiro? Pedia ele, mesmo quando estava perfeitamente confortável. Claro, Mateus, respondia ela, e sempre que dizia o nome dele sem o título formal, via como isso o afetava. A tensão sexual entre eles estava se tornando quase insuportável, mas nenhum dos dois tinha coragem de dar o primeiro passo definitivo. Era como se estivessem dançando ao redor de algo inevitável, ambos sabendo que, eventualmente, a resistência ia ceder, mas nenhum querendo ser o primeiro a admitir completamente o que estava acontecendo.
As conversas tinham se tornado mais pessoais, mais íntimas, e Luísa descobriu que adorava ouvir Mateus falar sobre seus sonhos e medos quando ele baixava a guarda completamente. Uma noite, depois de uma sessão de fisioterapia particularmente intensa, Mateus reclamou de dores nas costas que os analgésicos não estavam conseguindo aliviar completamente. "Acho que forcei demais hoje", disse ele, tentando encontrar uma posição confortável na cama. "As costas estão travadas." Luísa observou como ele se contorcia, tentando aliviar a tensão muscular, e tomou uma decisão que sabia que era arriscada. "Eu posso fazer uma massagem terapêutica", ofereceu ela, sua voz cuidadosamente neutra. "Aprendi algumas técnicas durante a formação que podem ajudar com espasmos musculares." Mateus a olhou por um longo momento, e ela podia ver que ele estava pesando não apenas a oferta médica, mas todas as implicações do que isso significaria entre eles. "Você tem certezas?" perguntou ele, e havia uma qualidade na pergunta que deixava claro que ele também entendia que aquilo seria diferente dos outros cuidados. "Sim", respondeu ela, com mais confiança do que realmente sentia. "Vai ajudar com a dor." Luísa foi buscar o óleo de massagem que trouxera na sua maleta médica, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto preparava tudo. Quando voltou ao quarto, Mateus tinha tirado a camisa e estava deitado de bruços na cama, o torso nu revelando músculos definidos, apesar dos meses de inatividade forçada. Ela respirou fundo, lembrando a si mesma que aquilo era um procedimento médico, mesmo sabendo que estava mentindo para si própria. "Vou começar devagar", disse ela, aquecendo o óleo entre as palmas das mãos. "Me avise se sentir desconforto." Quando ela colocou as mãos nas costas dele pela primeira vez, ambos ficaram imóveis por um segundo. O toque era diferente de todos os outros cuidados que ela havia prestado. Mais lento, mais deliberado, carregado de uma intimidade que ia muito além do terapêutico. "Está bom?" perguntou ela, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. "Perfeito", murmurou ele, e ela podia sentir como ele relaxou sob suas mãos. A massagem começou de forma profissional, com Luísa aplicando as técnicas que tinha aprendido para aliviar tensão muscular. Mas conforme suas mãos trabalhavam nos músculos tensos dele, algo mudou no ar entre eles. Os movimentos dela se tornaram mais lentos, mais carinhosos, e ela podia ouvir a respiração dele ficando mais profunda. "Luísa", disse ele, sua voz abafada pelo travesseiro. "Você tem mãos mágicas." O elogio a fez sorrir, e ela se permitiu realmente tocar ele, não apenas como enfermeira, mas como uma mulher tocando um homem que a atraía profundamente. "Relaxe", sussurrou ela, suas mãos descendo pelas costas dele em movimentos circulares. "Deixe eu cuidar de você." As palavras saíram carregadas de duplo sentido, e ela viu como ele se arrepiou ligeiramente sob o toque dela. Quando ela trabalhou uma área particularmente tensa perto dos ombros, ele soltou um gemido baixo de alívio, que fez o estômago dela revirar de uma forma que não tinha nada a ver com medicina. Depois de quase 1 hora, quando ela finalmente terminou a massagem, Mateus se virou lentamente para encará-la. Havia algo diferente nos olhos dele, uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. "Obrigado", disse ele, sua voz rouca. "Isso foi incrível." Luísa ainda estava sentada na beirada da cama, close o suficiente para sentir o calor emanando do corpo dele, e quando ele se sentou, ficaram face a face, separados por apenas alguns centímetros. "De nada", sussurrou ela, incapaz de se afastar. A mão boa dele se levantou lentamente, tocando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com toda a força e determinação que ela conhecia nele. "Luísa", disse ele, seu polegar traçando uma linha suave ao longo da bochecha dela, "eu não consigo mais fingir que isso é apenas profissional." Os olhos dela se fecharam involuntariamente ao toque, e quando ela os abriu novamente, viu que ele estava se inclinando em direção a ela. "Nem eu", admitiu ela, sua voz apenas um suspiro. O primeiro beijo foi tentativo, quase hesitante, como se ambos estivessem dando a oportunidade para o outro se afastar. Mas quando os lábios deles se tocaram,
algo se incendiou entre eles que tornou impossível qualquer hesitação. Luísa se viu respondendo ao beijo com uma paixão que não sabia que possuía, suas mãos se movendo para os cabelos dele, enquanto ele a puxava mais perto com o braço bom. Era como se semanas de tensão acumulada finalmente tivessem encontrado uma válvula de escape, e nenhum dos dois conseguia parar. Eu não deveria estar fazendo isso, murmurou ela contra os lábios dele, mas mesmo enquanto falava, suas mãos exploravam o peito nu dele. Nem eu, respondeu ele, mas continuou beijando-a com uma intensidade que deixava claro que não tinha intenção de parar. Mas não consigo me afastar de você. As palavras dele a atingiram como uma confissão que ela vinha esperando sem saber, e ela se rendeu completamente ao momento. Quando finalmente se separaram para respirar, ficaram olhando um para o outro, com uma mistura de desejo e incerteza. O que isso significa? Perguntou ela, sua voz trêmula. Para nós, para o meu trabalho. Mateus segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar diretamente nos olhos dele. Significa que eu estou apaixonado por você, disse ele, as palavras saindo como uma confissão arrancada do fundo da alma. Significa que estes últimos meses não foram apenas sobre minha recuperação física. Você curou algo em mim que eu nem sabia que estava quebrado. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela ao ouvir a declaração, porque podia sentir a absoluta sinceridade por trás de cada palavra. Mateus, começou ela, mas ele a interrompeu suavemente. Eu sei que é complicado. Sei que pode comprometer seu trabalho, sua carreira. Mas não consigo fingir que não sinto isso. Ele parou respirando fundo antes de continuar. Eu te amo, Luísa, e sei que você sente algo por mim também. A confissão dele quebrou todas as barreiras que ela tinha construído ao redor dos próprios sentimentos. Eu também te amo, sussurrou ela, as palavras saindo como um alívio após semanas de negação. Eu tentei lutar contra isso, tentei manter tudo profissional, mas... Ela balançou a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Você me fez apaixonar por você sem nem tentar. As palavras dele sobre ela ter curado algo nele ecoavam na mente dela, porque ela sentia a mesma coisa. Mateus tinha despertado uma parte dela que nunca soube que existia, uma capacidade de amar e ser amada que ia muito além de qualquer coisa que tinha imaginado. O que vamos fazer agora? Perguntou ela, porque apesar da declaração mútua, os problemas práticos ainda existiam. Não sei, admitiu ele, puxando-a para mais perto. Só sei que não quero que você vá embora. Eles ficaram abraçados em silêncio por um longo tempo, ambos sabendo que tinham cruzado uma linha que mudaria tudo entre eles para sempre. Naquela noite, depois de muito conversarem sobre os sentimentos e o futuro incerto, uma coisa levou a outra naturalmente. Não foi algo planejado ou calculado, mas uma progressão natural do amor que tinham confessado um ao outro. Mateus foi incrivelmente gentil e paciente, entendendo que aquela era a primeira vez de Luísa em todos os sentidos. Temos tempo, sussurrou ele, beijando-a delicadamente. Todo o tempo do mundo. Ele a guiou através de cada momento, com uma ternura que ela nunca tinha imaginado que um homem tão forte pudesse possuir, sempre se certificando de que ela estava confortável, sempre perguntando se estava tudo bem. Quando finalmente se entregaram completamente um ao outro, foi com um amor tão profundo e verdadeiro que Luísa soube que sua vida tinha mudado para sempre. Ela tinha dado seu coração e seu corpo para o homem que amava, e pela primeira vez na vida se sentiu completa. Eu te amo tanto, sussurrou ele depois, segurando-a nos braços enquanto ela dormia no peito dele. Tanto que nem sabia que era possível sentir isso por alguém. Os dias que se seguiram àquela primeira noite de intimidade foram os mais felizes que Luísa já havia experimentado. Ela acordava todas as manhãs com um sorriso no rosto, ansiosa para ver Mateus, para cuidar dele não apenas como enfermeira, mas como a mulher que o amava. A rotina médica continuava, mas agora era temperada com beijos roubados, carícias disfarçadas durante os cuidados e olhares carregados de amor que faziam o coração dela acelerar a qualquer momento. Bom dia, meu amor,
sussurrava ele quando ela entrava com os medicamentos, e ela se derretia por completo ao ouvir essas palavras. Bom dia, respondia ela, inclinando-se para beijá-lo antes de organizar os comprimidos. Era incrível como a simples presença dele tinha se tornado o centro do seu mundo, como cada momento longe dele parecia uma eternidade. Dona Carmen claramente notava a mudança no humor de ambos, mas era discreta demais para comentar. Apenas sorria quando os via conversando baixinho durante as refeições ou quando flagrava Luísa arrumando flores frescas no quarto dele. O relacionamento deles se desenvolveu em camadas, cada dia revelando algo novo sobre a personalidade do outro. Luísa descobriu que Mateus tinha um lado romântico surpreendente, que ele gostava de poesia e, às vezes, recitava versos que tinha decorado na juventude. Onde você aprendeu isso? Perguntou ela numa tarde, depois que ele recitou alguns versos de Vinícius de Moraes durante uma sessão de fisioterapia. Minha mãe me obrigava a ler os clássicos quando eu era adolescente, admitiu ele, com um sorriso envergonhado. Na época eu odiava, mas agora entendo por que ela insistia. Algumas coisas só fazem sentido quando você encontra a pessoa certa para compartilhar. As palavras dele a fizeram corar, porque ela sabia que ele estava falando sobre ela. Recite mais, pediu ela, parando os exercícios para se concentrar apenas na voz dele. Quero ouvir tudo o que você sabe. E ele recitou, sua voz grave enchendo o quarto com palavras de amor que pareciam ter sido escritas especificamente para eles. Mateus, por sua vez, ficava fascinado com a forma como Luísa enxergava o mundo. Ela tinha uma simplicidade e uma pureza de coração que ele nunca tinha encontrado antes. Uma capacidade de encontrar beleza nas pequenas coisas que o fazia questionar toda a sua vida anterior, focada apenas no trabalho e no dinheiro. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, disse ele numa noite, depois que ela contou sobre um projeto voluntário que tinha feito durante a faculdade. Como assim? Perguntou ela, aconchegando-se contra o peito dele na cama. Você já é uma pessoa boa, Mateus. Ele acariciou os cabelos dela, pensando nas palavras certas. Antes de você, eu só pensava em números, em lucros, em conquistar mais e mais. Mas você me mostrou que existem coisas mais importantes que dinheiro. Ele fez uma pausa, beijando o topo da cabeça dela. Você me mostrou que existe amor verdadeiro, que existe alguém que pode me amar pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. As palavras dele tocaram o coração de Luísa de uma forma profunda, porque ela podia sentir a sinceridade absoluta por trás de cada sílaba. As refeições se tornaram momentos especiais entre eles, verdadeiros encontros românticos disfarçados de cuidados médicos. Mateus insistia que ela comesse com ele, e Dona Carmen, entendendo a situação sem precisar de explicações, começou a preparar jantares mais elaborados, com velas e flores, como se estivesse ajudando um namoro secreto. A Dona Carmen está suspeitando, disse Luísa numa noite, rindo baixinho enquanto cortava a comida para ele. Ela trouxe champanhe hoje. Champanhe, Mateus. Ele sorriu, pegando a mão dela por cima da mesa. Ela me conhece há 5 anos. Provavelmente nunca me viu tão feliz, admitiu ele. E eu realmente nunca estive. Eles conversavam sobre tudo durante essas refeições íntimas, sobre os sonhos dele para a empresa, sobre os planos dela para a carreira, sobre como seria o futuro quando ele estivesse completamente recuperado. Quando eu voltar a trabalhar, disse ele numa dessas conversas, quero que você venha comigo, não como enfermeira, mas como minha companheira. O convite a deixou sem palavras, porque representava uma integração completa da vida dele com a dela. A intimidade física entre eles se desenvolveu naturalmente sem pressa, com Mateus sempre respeitando os limites e a inexperiência dela. Ele se tornou seu professor em questões de amor, mostrando-lhe prazeres que ela nem imaginava que existiam, sempre com uma paciência e uma delicadeza que a faziam se apaixonar ainda mais por ele a cada dia. Você é perfeita, sussurrava ele depois de fazerem amor, segurando-a contra o peito enquanto ela recuperava a respiração. Nunca imaginei que fazer amor pudesse ser assim. Luísa se sentia segura nos braços dele,
protegida e amada de uma forma que preenchia vazios na alma que ela nem sabia que tinha. Nem eu, respondia ela, traçando círculos no peito dele com o dedo. É como se eu tivesse nascido para isso, para amar você. As palavras saíam naturalmente, sem filtros, porque com Mateus ela podia ser completamente honesta sobre tudo o que sentia. Nós nascemos um para o outro, concordava ele, beijando a testa dela. Tenho certeza disso. Durante as sessões de fisioterapia, que agora eram mais brincadeiras íntimas do que exercícios médicos sérios, eles desenvolveram uma cumplicidade que os fazia rir como adolescentes apaixonados. Você está fingindo que esse exercício dói, acusou ela numa tarde, manipulando o braço dele que já estava quase completamente recuperado. Talvez, admitiu ele com um sorriso travesso, mas gosto quando você me toca. Ela riu, balançando a cabeça. Você é terrível, sabia disso? Mas estava sorrindo enquanto dizia porque adorava esse lado brincalhão dele que só ela conhecia. Terrível e completamente apaixonado, corrigiu ele, puxando-a para um beijo. Por uma enfermeira que roubou meu coração quando eu menos esperava. Esses momentos de leveza alternavam com conversas profundas sobre o futuro, sobre como iriam lidar com o relacionamento quando o contrato dela terminasse, sobre como apresentariam a situação para as famílias deles. Mateus começou a incluí-la nas decisões sobre os negócios, pedindo opinião dela sobre situações que surgiam nas videoconferências com os sócios. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntava ele depois de uma ligação particularmente difícil. Você tem uma forma diferente de ver as pessoas que me ajuda a entender melhor as situações. Luísa se sentia honrada com a confiança que ele depositava nela, mas também um pouco intimidada pelo mundo dos negócios, que era tão diferente do seu. Eu não entendo nada de empresas, protestava ela. Mas você entende de pessoas, retrucava ele, e negócios são feitos entre pessoas. Sua opinião vale mais para mim que a de qualquer consultor caro. Essas conversas a faziam se sentir realmente parte da vida dele, não apenas a enfermeira temporária, mas uma companheira verdadeira que ele respeitava e valorizava. Você me faz sentir inteligente, disse ela numa dessas ocasiões. Porque você é inteligente, respondeu ele como se fosse óbvio. Mais inteligente que muita gente com diploma de MBA que eu conheço. Uma noite, quando eles estavam deitados na cama depois do amor, Mateus fez uma confissão que mudou completamente a perspectiva de Luísa sobre o futuro deles. Eu estou pensando em vender parte da empresa, disse ele de repente. Como assim? Perguntou ela, se apoiando no cotovelo para olhar para ele. Passar a responsabilidade operacional para os sócios e ficar apenas como consultor estratégico, explicou ele, acariciando o braço dela. Quero mais tempo para viver, para estar com você, para construir uma família, se você quiser. A palavra família fez o coração dela disparar, porque era algo que ela desejava, mas nunca tinha ousado mencionar. Você tem certeza? Perguntou ela, conhecendo o quanto a empresa significava para ele. Sua empresa é sua vida. Mateus sorriu, puxando-a para mais perto. Era minha vida, corrigiu ele. Agora você é minha vida. A empresa sempre vai existir, mas eu não quero perder mais tempo longe da pessoa que amo. A declaração a fez chorar de felicidade, porque percebia que ele estava disposto a mudar tudo por ela, assim como ela mudaria tudo por ele. Eu te amo tanto, sussurrou ela, beijando-o com toda a paixão que sentia, tanto que às vezes dói. Eles passaram o resto da noite fazendo planos para um futuro que parecia mais real e possível a cada dia que passava. Depois de 4 meses de tratamento intensivo, o dia que Luísa sempre soube que chegaria, finalmente bateu à porta. Dr. Ricardo chegou para a consulta de rotina com uma expressão mais animada que o normal, carregando exames e relatórios que iriam determinar o futuro médico de Mateus. Vamos ver como estão as coisas, disse o médico, enquanto examinava cuidadosamente a perna e o braço que tinham sido tão severamente feridos. Luísa observava tudo com o coração apertado, sabendo que os resultados daquela consulta mudariam tudo entre eles. Flexione o braço para mim,
Force um pouco mais, perfeito, orientava Dr. Ricardo, fazendo anotações. Agora a perna. Tente colocar peso total nela. Mateus seguiu todas as instruções, e Luísa podia ver nos olhos dele a mesma apreensão que sentia, porque ambos sabiam que aquele momento definiria não apenas sua recuperação física, mas o futuro do relacionamento deles. Quando o médico finalmente se virou para eles com um sorriso no rosto, ela soube que suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente. Parabéns, Mateus, anunciou o Dr. Ricardo, guardando os instrumentos na maleta. Você está oficialmente curado. Recuperação total, sem limitações. Pode voltar às atividades normais, dirigir, trabalhar, fazer exercícios. Não precisa mais de cuidados médicos especializados. As palavras ecoaram no quarto como um veredicto final, e Luísa sentiu o mundo girar ao seu redor. Era o que eles estavam trabalhando há meses, o objetivo de todo o tratamento. Mas agora que tinha chegado, ela se sentia perdida. Isso significa que não preciso mais de enfermagem? Perguntou Mateus, sua voz cuidadosamente controlada. Exato, confirmou o médico. A partir de hoje, você está livre para retomar sua vida normal. Claro, é recomendável continuar com exercícios regulares e check-ups periódicos, mas nada que exija cuidados domiciliares. Dr. Ricardo olhou para Luísa com um sorriso caloroso. Luísa fez um trabalho excepcional. Raramente vejo uma recuperação tão completa e rápida. Ela agradeceu mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar, processando o que aquilo significava para eles. Depois que Dr. Ricardo saiu, um silêncio pesado se instalou no quarto. Mateus estava sentado na beirada da cama, olhando para as próprias mãos como se estivesse vendo-as pela primeira vez, sem limitações. Então é isso, disse ele finalmente, sua voz estranhamente neutra. Estou curado. Luísa permaneceu em pé perto da janela, tentando organizar os pensamentos confusos que corriam pela mente dela. Sim, respondeu ela, sua voz saindo mais fraca que pretendia. É uma ótima notícia. O que você sempre quis. Ela se virou para olhar para ele, forçando um sorriso que não sentia. Agora pode voltar à sua vida normal, à empresa, a tudo que era importante antes. As palavras saíram carregadas de uma tristeza que ela tentava esconder, porque sabia que tecnicamente seu trabalho ali tinha acabado. O contrato dizia 6 meses, ou até a recuperação completa, e a recuperação completa tinha chegado 2 meses antes do previsto. Mateus a olhou com uma expressão que ela não conseguia interpretar. Luísa, você sabe que isso não muda nada entre nós, não sabe? Disse ele, se levantando da cama e caminhando até ela sem dificuldade pela primeira vez em meses. Na verdade, muda tudo, respondeu ela, se afastando ligeiramente. Nosso relacionamento começou numa situação artificial. Você estava vulnerável, dependente, eu estava cuidando de você. Agora, ela gesticulou vagamente. Agora você é você mesmo de novo, forte, independente, dono da própria vida. A voz dela estava ficando mais embargada conforme falava. Talvez o que sentimos um pelo outro fosse apenas consequência da situação, da proximidade forçada, da... Ela não conseguiu terminar a frase, porque as lágrimas finalmente começaram a cair. Da dependência, completou ela num sussurro. A expressão de Mateus mudou completamente ao ouvir as palavras dela. Você realmente acredita nisso? Perguntou ele, se aproximando mais, apesar dela tentar manter distância. Acredita que o que sinto por você era só porque eu precisava de cuidados? A voz dele estava carregada de uma emoção que podia ser mágoa, raiva ou desespero. Ela não conseguia ter certeza. Luísa, olhe para mim, pediu ele, segurando o rosto dela entre as mãos. O que vivemos aqui foi real, mais real que qualquer coisa que já senti na vida. Ele limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares. Não foi pena, não foi dependência, não foi circunstância, foi amor. Amor verdadeiro. As palavras dele atingiram o coração dela como flechas, porque ela queria desesperadamente acreditar, mas o medo de estar se iludindo era mais forte. Mateus, você vai voltar para a sua vida de antes, disse ela,
tentando ser racional apesar das emoções. Vai estar no escritório 12 horas por dia. Vai ter reuniões importantes, mulheres sofisticadas que fazem parte do seu mundo. Ela balançou a cabeça, como se estivesse tentando convencer a si mesma tanto quanto a ele. Eu sou uma enfermeira de Bauru, filha de professores aposentados. Nossos mundos são completamente diferentes. A insegurança que vinha carregando desde que se apaixonou por ele finalmente veio à tona. Todas as dúvidas sobre se realmente pertencia à vida dele. Quando você estiver bem, quando voltar à rotina normal, vai perceber que... Ela não conseguiu terminar, porque ele a interrompeu com um beijo desesperado, como se quisesse calar todos os medos e inseguranças dela através do contato físico. Pare, disse ele quando se separaram, sua voz firme mas carinhosa. Pare de inventar desculpas para nos afastar. Ele segurou as mãos dela, entrelaçando os dedos. Você acha que eu vou esquecer como você cuidou de mim quando eu estava no meu pior momento? Como você me viu além do dinheiro e do poder? Como você me amou quando eu estava quebrado? A voz dele estava ficando mais intensa conforme falava. Luísa, você me transformou. Me ensinou o que realmente importa na vida. E agora que estou curado, que posso te oferecer uma vida completa, você quer fugir? Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu não vou deixar você ir embora. Não assim, não por medo. As palavras dele ecoaram no quarto, carregadas de determinação e amor, mas também havia algo que ela não conseguia identificar completamente. Luísa olhou nos olhos dele, vendo toda a sinceridade e paixão que conhecia tão bem, mas ainda assim não conseguia afastar completamente as dúvidas. E o meu contrato? Perguntou ela, agarrando-se aos aspectos práticos. Tecnicamente, meu trabalho aqui acabou. Preciso procurar outro emprego, cuidar da minha carreira. Era uma desculpa fraca e ambos sabiam disso, mas ela precisava de tempo para processar tudo o que estava acontecendo. Seu contrato pode ser facilmente convertido, disse ele sem hesitar. Pode trabalhar na empresa, na área de recursos humanos, cuidando do bem-estar dos funcionários. Ou pode abrir sua própria clínica de cuidados domiciliares. Eu financio tudo. Ele estava claramente disposto a resolver qualquer obstáculo prático. Mas Luísa podia ver que havia algo mais por trás da urgência dele, algo que ele não estava dizendo. Por que tenho a sensação de que você está escondendo alguma coisa? Perguntou ela, estudando a expressão dele cuidadosamente. Mateus hesitou por um momento, e ela viu algo parecido com culpa passar pelos olhos dele. Mateus, o que você não está me contando? A pergunta saiu com mais firmeza, porque ela conhecia bem o suficiente para saber quando ele estava omitindo algo. É sobre o Dr. Ricardo, não é? Sobre a alta médica? Ela sentiu o estômago afundar conforme as peças começaram a se encaixar na mente dela. Há quanto tempo você sabia que estava curado? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de uma tensão que fez o quarto parecer menor, e pela expressão no rosto de Mateus, ela soube que tinha acertado em cheio. O silêncio que se seguiu à pergunta de Luísa foi ensurdecedor. Ela observou cada microexpressão no rosto de Mateus, vendo como ele lutava internamente entre a honestidade e o medo de perdê-la. Quando ele finalmente abaixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dela, Luísa sentiu o coração se despedaçar dentro do peito. Há quanto tempo, Mateus? Repetiu ela, sua voz perigosamente calma. Há quanto tempo você sabia que estava curado e escondeu isso de mim? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já conhecia como sinal de nervosismo extremo. Luísa, deixe-me explicar, começou ele, mas ela levantou a mão para interrompê-lo. Responda à pergunta primeiro. Depois você explica. A frieza na voz dela era algo que ele nunca tinha ouvido antes, e ela podia ver como isso o afetava. 3 semanas, admitiu ele finalmente, as palavras saindo como uma confissão arrancada à força. O Dr. Ricardo me disse em particular há 3 semanas que eu estava praticamente curado, que só precisava de mais alguns dias para ter certeza absoluta. Luísa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 3 semanas. 3 semanas durante as quais eles tinham feito amor, feito planos, falado sobre o futuro.
enquanto ele sabia que estava mentindo para ela sobre o motivo dela estar ali. 3 semanas, repetiu ela, sua voz saindo como um sussurro quebrado. 3 semanas em que você me deixou acreditar que ainda precisava de mim profissionalmente, enquanto eu... Ela não conseguiu terminar a frase, porque a realidade da situação estava começando a se instalar completamente. Enquanto eu continuei vivendo aqui como sua enfermeira, dormindo na sua cama como sua amante, sem saber que era tudo uma mentira. As lágrimas começaram a cair novamente, mas desta vez eram lágrimas de humilhação e traição, não de tristeza romântica. Você me usou, disse ela, a voz ganhando força conforme a raiva começava a substituir a dor. Me manteve aqui sob falsos pretextos, porque não queria que eu soubesse a verdade. Mateus deu um passo em direção a ela, o desespero evidente no rosto. Não foi assim, Luísa. Você não entende, disse ele, estendendo as mãos na direção dela. Eu não te usei. Eu te amo. Só queria mais tempo para encontrar uma forma de nos mantermos juntos, sem que você se sentisse obrigada. Mas ela se afastou do toque dele, como se tivesse levado um choque. Obrigada? Repetiu ela, incredulidade misturada com raiva na voz. Você acha que o que senti por você foi obrigação? Acha que eu fiquei aqui, que me entreguei para você, que falei de amor por obrigação profissional? A pergunta o atingiu como uma bofetada, e ela podia ver que ele estava começando a entender a dimensão do erro que tinha cometido. Não é isso que eu quis dizer, tentou ele. Mas ela já estava balançando a cabeça, se afastando ainda mais. É exatamente isso que você quis dizer. Você achou que se eu soubesse que estava curado, eu iria embora por obrigação profissional. Então decidiu me manter na ignorância. A realização da manipulação a atingiu como uma onda gelada. Você não confia em mim, disse ela, a voz saindo mais calma, mas infinitamente mais magoada. Depois de tudo que vivemos, depois de eu ter me entregado completamente para você, você não acreditou que eu escolheria ficar por amor. Ela limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão, tentando recuperar alguma dignidade. Você preferiu me enganar a confiar que o que sentíamos era real o suficiente para sobreviver à verdade. Mateus parecia estar se desmoronando diante dos olhos dela. Luísa, por favor, deixe-me explicar direito. Eu estava com medo, implorou ele, mas ela já estava caminhando em direção à porta. Medo de quê? De que eu te abandonasse? De que eu percebesse que você não precisava mais de mim e decidisse sair da sua vida? Ela se virou para encará-lo uma última vez. Se você tivesse confiado em mim, teria descoberto que eu nunca iria a lugar nenhum. Mas agora... Ela balançou a cabeça, a dor transparecendo em cada palavra. Agora não sei mais em que acreditar. As próximas horas foram um borrão de dor e confusão. Luísa arrumou suas coisas mecanicamente, ignorando as tentativas de Mateus de conversar, de explicar, de fazê-la entender seus motivos. Você não pode ir embora assim, disse ele, seguindo-a pelo quarto enquanto ela dobrava suas roupas. Não podemos terminar assim com você odiando... Ela se virou para ele com uma expressão que o calou imediatamente. Eu não te odeio, Mateus, disse ela, sua voz cansada. Eu te amo. E é exatamente por isso que não posso ficar. Ela fechou a mala com um movimento final. Porque se você foi capaz de me mentir sobre algo tão fundamental agora, no início do nosso relacionamento, quando supostamente está apaixonado, o que não será capaz de fazer no futuro? A pergunta ficou no ar como uma sentença, e ambos sabiam que não havia resposta satisfatória. Preciso de tempo para pensar, para entender se o que vivemos foi real ou se foi apenas uma fantasia criada por circunstâncias artificiais. Dona Carmen apareceu na porta com lágrimas nos olhos, claramente sabendo que algo terrível tinha acontecido. Luísa, querida, tem certeza de que quer ir embora? Perguntou a governanta com a voz embargada. Vocês não podem conversar e resolver isso? Luísa abraçou a mulher que tinha se tornado como uma mãe para ela durante aqueles meses. Obrigada por tudo, Dona Carmen. A senhora foi maravilhosa comigo, disse ela, tentando controlar a própria emoção. Cuide bem dele para mim. A governanta olhou entre os dois com uma expressão de quem entendia que estava presenciando o fim de algo bonito,
por motivos que ela não compreendia completamente. Ele te ama de verdade, Luísa, sussurrou ela no ouvido da moça. Eu vejo isso todos os dias. Qualquer coisa que tenha acontecido, tenho certeza de que tem solução. Mas Luísa apenas sorriu tristemente, sabendo que algumas feridas levam tempo para cicatrizar, se é que cicatrizam. Quando o táxi chegou para buscá-la, Mateus fez uma última tentativa desesperada. Luísa, por favor, me dê uma chance de consertar isso, implorou ele, segurando a mão dela no momento em que ela ia entrar no carro. Eu cometi um erro terrível, eu sei, mas foi porque te amo tanto que estava desesperado para não te perder. Ela olhou para ele uma última vez, vendo o homem que tinha se apaixonado, mas também vendo a traição que ainda doía como uma ferida aberta. Se você realmente me ama, vai me dar o tempo que preciso, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Não me procure, não me ligue, não venha atrás de mim. Quando eu estiver pronta para conversar, se um dia estiver, eu te procuro. Ela entrou no táxi sem olhar para trás, porque sabia que se visse a expressão devastada no rosto dele, não teria forças para ir embora. Enquanto o carro se afastava da mansão, ela podia ver Mateus pela janela traseira, parado na entrada como uma estátua de sal, e uma parte do coração dela morreu naquele momento. De volta à casa dos pais em Bauru, Luísa tentou reconstruir sua vida anterior como se os últimos meses tivessem sido apenas um sonho muito vívido. Mas era impossível fingir que nada tinha mudado. Ela tinha mudado fundamentalmente. Não apenas por ter se apaixonado, mas por ter descoberto uma versão de si mesma que não sabia que existia. Seus pais a receberam de braços abertos, sem fazer muitas perguntas sobre o motivo do retorno antecipado. Mas ela podia ver a preocupação nos olhos deles. Você parece diferente, filha, observou sua mãe no segundo dia. Mais madura, mas também mais triste. Luísa não soube como explicar que tinha vivido uma vida inteira em alguns meses, que tinha amado e sido amada de uma forma que mudou sua percepção sobre tudo. Foi um trabalho intenso, mãe, disse ela vagamente. Aprendi muito sobre cuidar de pessoas. Era verdade, mas não era nem perto de toda a verdade. Ela tinha aprendido sobre amor, sobre paixão, sobre como é devastador descobrir que a pessoa que você ama não confia em você o suficiente para ser completamente honesta. 3 semanas se passaram desde que Luísa havia deixado a mansão, e cada dia parecia uma eternidade. Ela tentava manter uma rotina normal, procurava emprego, visitava amigas, ajudava a mãe com as tarefas de casa, mas tudo parecia sem cor, sem vida. Mateus estava em cada pensamento, em cada respiração, e por mais que tentasse convencer a si mesma de que tinha feito a coisa certa ao sair, uma parte dela sentia saudades dele com uma intensidade física que doía. Você precisa comer alguma coisa, Luísa, disse seu pai numa manhã, observando como ela mexia a comida no prato sem realmente comer. Está muito magra, muito pálida. Ela forçou um sorriso, tentando tranquilizar os pais, que claramente estavam preocupados com ela. Estou bem, pai, só um pouco cansada. Mas não estava bem e sabia que não estaria bem até resolver a situação com Mateus de uma forma ou de outra. A questão era, ainda havia algo para resolver, ou o que eles tinham vivido realmente tinha acabado para sempre, naquele dia terrível? Na 4ª semana, uma manhã de sábado que começou como todas as outras, foi interrompida por uma batida na porta que mudou tudo. Luísa estava ajudando a mãe a estender roupas no quintal quando ouviu vozes desconhecidas na sala. Luísa, tem visita para você, gritou seu pai da porta da cozinha, com uma expressão confusa no rosto. É um casal mais velho. Dizem que conhecem você do trabalho. O coração dela disparou imediatamente, porque sabia instintivamente que aquela visita estava relacionada a Mateus. Quando entrou na sala e viu um homem e uma mulher elegantes, de cerca de 60 anos, sentados no sofá simples da família, soube imediatamente quem eram antes mesmo das apresentações. Você deve ser Luísa, disse a mulher, se levantando com um sorriso caloroso. Eu sou Helena, mãe do Mateus. E este é Roberto, meu marido.
O pai de Mateus se levantou também, estendendo a mão com uma cortesia natural. É um prazer conhecê-la finalmente. Nosso filho falou muito sobre você. Luísa ficou sem palavras por um momento, tentando processar a situação. Os pais de Mateus estavam na sua casa, na sala simples dos seus pais, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É um prazer conhecê-los também, conseguiu dizer finalmente, ainda em choque. Mas eu não entendo. Como vocês... Helena sorriu com uma gentileza genuína que lembrava Mateus quando ele baixava a guarda. Nosso filho está destruído, querida. Completamente destruído, disse ela, suas palavras carregadas de preocupação maternal. Nos últimos dias, ele nos contou tudo sobre vocês dois, sobre o que aconteceu, sobre como ele estragou tudo. Roberto assentiu gravemente. Ele nos pediu para vir falar com você. Não para convencê-la de nada, mas para que você soubesse algumas coisas que ele acha que deveria saber. A situação era tão surreal que Luísa precisou se sentar, suas pernas de repente fracas demais para sustentá-la. O que ele quer que eu saiba? Perguntou ela, sua voz saindo mais fraca que pretendia. Os pais de Luísa apareceram com café e biscoitos, claramente curiosos, mas respeitosos demais para fazer perguntas diretas. Helena esperou que todos se acomodassem antes de continuar. Luísa, nosso filho sempre foi uma pessoa muito controladora, muito independente. Desde criança, começou ela, olhando carinhosamente para o marido. Nós erramos em muita coisa na criação dele. Focamos tanto no sucesso profissional que esquecemos de ensinar sobre relacionamentos, sobre confiar nas pessoas. Roberto pegou o gancho da conversa. Mateus nunca se permitiu ser vulnerável com ninguém, nem conosco, seus próprios pais. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Até você aparecer na vida dele. As palavras fizeram o coração de Luísa acelerar, mas ela forçou-se a manter a expressão neutra. Ele nos contou que vocês se apaixonaram durante o tratamento, continuou Helena, e que ele cometeu o erro terrível de esconder que estava curado porque estava desesperado para não perdê-la. Querida, disse Helena se inclinando para a frente, com uma expressão maternal, eu não estou aqui para defender o que meu filho fez. Foi errado, foi estúpido. Foi uma demonstração de insegurança e falta de confiança. Suas palavras surpreenderam Luísa, que esperava que os pais dele viessem defendê-lo incondicionalmente. Mas estou aqui para te contar algo que ele nunca teve coragem de te dizer. Roberto assentiu, encorajando a esposa a continuar. Mateus nos procurou 3 dias depois que você foi embora. Chegou na nossa casa no meio da madrugada, chorando como uma criança. A imagem de Mateus chorando na casa dos pais fez algo se mexer no peito de Luísa. Ele nos contou toda a história, desde o primeiro dia que você chegou até o momento em que você descobriu a mentira dele. Helena fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Em 35 anos nunca vimos nosso filho chorar. Nem quando quebrou o braço aos 8 anos, nem quando perdeu contratos importantes. Nunca. As palavras dela ecoaram na sala silenciosa, e Luísa sentiu as próprias lágrimas começando a se formar. Roberto continuou onde a esposa parou. Ele nos disse que você foi a primeira pessoa que o amou pelo que ele é, não pelo que ele tem. A primeira que cuidou dele quando estava vulnerável sem querer nada em troca, disse o homem, sua voz carregada de emoção. E que ele destruiu isso tudo por medo. Ele olhou diretamente nos olhos de Luísa. Luísa, nosso filho está apaixonado por você de uma forma que nós nunca vimos. Ele vendeu 40% da empresa na semana passada. A informação a atingiu como um raio. Vendeu? Repetiu ela incrédula. Por quê? Helena sorriu através das lágrimas. Porque disse que não quer mais viver apenas para trabalhar. Quer ter tempo para uma família, para amor, para as coisas que realmente importam. Ela pegou a mão de Luísa gentilmente. Ele disse que você o ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro e poder. E que mesmo que você nunca o perdoe, ele não quer mais desperdiçar a vida que tem. As revelações estavam deixando Luísa completamente confusa. Mas por que vocês vieram me contar isso? Por que ele não veio pessoalmente? Perguntou ela. Roberto e Helena trocaram um olhar significativo.
Porque ele disse que prometeu respeitar seu pedido de tempo e espaço, explicou Roberto. Ele não quer pressionar você nem fazer você se sentir obrigada a perdoá-lo. Helena assentiu. Mas nós, como pais dele, queríamos que você soubesse que o que vocês viveram foi real. O amor dele por você é a coisa mais verdadeira que já vimos na vida do nosso filho. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da casa simples de Luísa com genuína admiração. E queremos que você saiba que, independente do que decidir sobre o Mateus, nós já a amamos como uma filha. Pelo que você fez por ele, pela pessoa que ele se tornou por sua causa. As palavras tocaram Luísa de uma forma que ela não esperava, fazendo-a perceber que não havia perdido apenas Mateus, mas toda uma família que tinha começado a imaginar como sua. Depois que os pais de Mateus foram embora, Luísa passou o resto do dia processando tudo que tinham contado. Seus próprios pais, que tinham observado a conversa com crescente interesse e preocupação, finalmente fizeram as perguntas que estavam queimando suas línguas. Filha, quem era aquele homem? Perguntou sua mãe, sentando-se ao lado dela no sofá. E por que os pais dele vieram até aqui? Luísa olhou para os pais, essas pessoas simples e honestas que a tinham criado com tanto amor, e decidiu contar tudo. Falou sobre Mateus, sobre como se apaixonaram, sobre a mentira que a fez sair, sobre o quanto ainda o amava apesar de tudo. E agora, o que você vai fazer? Perguntou seu pai depois de ouvir toda a história. Você ainda o ama, isso é óbvio, e pelo que esses pais contaram, ele também a ama. Luísa suspirou profundamente. Eu não sei, pai. Não sei se consigo confiar nele novamente. Sua mãe pegou sua mão carinhosamente. Filha, todo mundo comete erros. O importante é aprender com eles. E pelo que vi hoje, esse homem aprendeu. As palavras dos pais ecoaram na mente de Luísa durante toda a noite, misturando-se com tudo que Helena e Roberto tinham contado, formando um quadro complexo de um homem que tinha cometido um erro terrível por amor e estava pagando o preço por isso. No dia seguinte, domingo de manhã, Luísa tomou uma decisão que sabia que mudaria sua vida para sempre. Pegou o ônibus para a mansão em Bauru, o coração batendo cada vez mais forte, conforme se aproximava do portão que conhecia tão bem. Quando tocou a campainha, foi Dona Carmen quem atendeu, e a expressão de alegria pura no rosto da governanta foi suficiente para confirmar que tinha feito a escolha certa. Luísa, minha querida menina, exclamou a mulher, puxando-a para um abraço apertado. Ele está no escritório, se matando de trabalhar desde que você foi embora. Vai ficar em choque quando te ver. Luísa respirou fundo, preparando-se para o momento que sabia que definiria o resto de sua vida. Dona Carmen, será que você pode chamá-lo aqui na sala? Preciso falar com ele. A governanta assentiu entusiasmada, praticamente correndo escada acima. Minutos depois, Luísa ouviu passos na escada, e quando Mateus apareceu na porta da sala, o mundo parou. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, mas quando seus olhos encontraram os dela, a expressão que viu ali foi de puro alívio e amor. Luísa, sussurrou ele, como se não acreditasse que ela estava realmente ali. Você voltou. Eu voltei, disse Luísa, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção de vê-lo novamente. Seus pais vieram me visitar ontem. Mateus fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Eu pedi para eles irem. Não para te convencer de nada, mas para que você soubesse a verdade sobre como eu me sinto, disse ele, mantendo distância respeitosa. Luísa, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que quebrei sua confiança da pior forma possível. A voz dele estava carregada de arrependimento genuíno. Mas preciso que você saiba que cada segundo desde que você foi embora tem sido um inferno. Não por orgulho ferido, ou porque perdi algo que considerava meu, mas porque destruí a coisa mais preciosa que já tive na vida. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. Eu te amo, Luísa. Te amo de uma forma que nem sabia que era possível. E vou passar o resto da vida tentando merecer uma segunda chance, mesmo que essa chance nunca venha. Luísa sentiu as lágrimas começarem a cair,
ao ver a sinceridade absoluta no rosto dele. Mateus, o que você fez me machucou profundamente, disse ela, sua voz embargada. Não apenas a mentira, mas o fato de você não ter confiado em mim o suficiente para ser honesto sobre seus medos. Ela se aproximou alguns passos. Mas nestas semanas longe de você, percebi que o amor que sinto é maior que a mágoa, e que talvez seja possível reconstruir a confiança se ambos estivermos dispostos a tentar. A expressão no rosto dele mudou completamente, como se ela tivesse acabado de lhe dar o maior presente da vida. Você está dizendo que... começou ele, mas ela levantou a mão para interrompê-lo. Estou dizendo que quero tentar novamente. Mas desta vez com total honestidade entre nós, sem mentiras, sem medos que nos impeçam de ser completamente verdadeiros um com o outro. Mateus assentiu vigorosamente, lágrimas de alívio correndo pelo rosto dele. Eu prometo, Luísa. Prometo que nunca mais vou esconder nada de você. Eles se abraçaram então, e foi como se o mundo finalmente voltasse aos eixos. Eu te amo tanto, sussurrou Mateus no ouvido dela, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do universo. Não conseguia respirar direito desde que você foi embora. Luísa riu através das lágrimas, sentindo-se completa pela primeira vez em semanas. Nem eu, admitiu ela. Tentei fingir que conseguiria viver sem você, mas foi impossível. Você se tornou parte de mim. Eles ficaram abraçados por longos minutos, simplesmente se reconectando, sentindo a proximidade que tanto tinham sentido falta. Dona Carmen está espiando pela porta da cozinha, sussurrou Luísa, fazendo Mateus rir pela primeira vez em semanas. Ela me disse que você não tem comido direito. Ele a olhou com uma mistura de amor e diversão. Como eu podia comer quando meu coração estava destroçado? Mas agora, ele a beijou suavemente. Agora posso comer, dormir, viver novamente. Nos meses que se seguiram, eles reconstruíram o relacionamento sobre bases mais sólidas de confiança e comunicação aberta. Mateus cumpriu sua promessa de ser completamente honesto sobre tudo, desde suas inseguranças até seus planos para o futuro. Ele realmente tinha vendido parte da empresa e estava trabalhando menos, dedicando mais tempo para eles como casal. Quero casar com você, disse ele numa noite 6 meses depois da reconciliação, enquanto jantavam na varanda da mansão. Não porque acho que você pode fugir novamente, mas porque quero que o mundo inteiro saiba que você é a mulher da minha vida. Luísa sorriu, seu coração se enchendo de felicidade. Eu também quero casar com você, respondeu ela. Quero construir uma família, uma vida completa ao seu lado. O pedido formal veio uma semana depois, com um anel lindo e uma declaração de amor que a fez chorar de felicidade. Vai casar comigo, Luísa? Vai me dar a honra de ser minha esposa? Perguntou ele, ajoelhado no mesmo quarto onde tinham se conhecido. Sim, respondeu ela sem hesitar. 1000 vezes sim. A descoberta da gravidez veio 2 meses antes do casamento, numa manhã em que Luísa acordou enjoada pela 3ª vez na semana. Acho que preciso ir ao médico, disse ela para Mateus, que imediatamente se ofereceu para acompanhá-la. Quando o doutor confirmou que ela estava grávida de 6 semanas, ambos ficaram em choque por alguns segundos antes da alegria explodir. Vamos ter um bebê, sussurrou Mateus, segurando as mãos dela. Nosso bebê. Luísa riu através das lágrimas de felicidade. Parece que nosso filho vai nascer alguns meses depois do casamento, disse ela. Não poderia ser mais perfeito. A notícia da gravidez apenas fortaleceu os planos de casamento, e ambas as famílias receberam a novidade com alegria absoluta. Os pais de Luísa, que já tinham conhecido e aprovado Mateus, ficaram radiantes com a ideia de serem avós. Helena e Roberto praticamente adotaram Luísa como filha, incluindo-a em todas as decisões familiares e tratando-a com um carinho que aquecia o coração dela. O casamento aconteceu numa cerimônia linda e íntima, com ambas as famílias presentes e radiantes de felicidade. Luísa estava com 4 meses de gravidez, uma barriguinha discreta, mas visível no vestido de noiva que tinha escolhido especialmente para acomodar a mudança no corpo. Você está absolutamente deslumbrante, sussurrou Mateus,
quando a viu caminhando em direção ao altar de braços dados com o pai. A mulher mais linda do mundo carregando nosso filho. A cerimônia foi emocionante, com votos pessoais que fizeram todos chorarem, especialmente quando Mateus prometeu ser não apenas um marido dedicado, mas também o melhor pai que conseguisse ser. Você me transformou em um homem melhor, disse ele durante os votos, e agora vai me transformar em pai. Não há palavras para descrever minha gratidão por ter você na minha vida. Quando se beijaram para selar a união, Dona Carmen não conseguiu conter os soluços de felicidade, e até Roberto, sempre controlado, limpou discretamente uma lágrima. A lua de mel foi adiada para depois do nascimento do bebê, mas isso não importava para nenhum dos dois. Eles estavam vivendo em uma bolha de felicidade perfeita, preparando o quarto do nenê, fazendo ultrassons juntos e aproveitando cada momento da gravidez. Mateus se tornou um marido ainda mais atencioso do que tinha sido namorado, sempre preocupado com o bem-estar de Luísa e do bebê. Você está mimo demais, reclamava ela quando ele insistia em trazer o café da manhã na cama. Vou me acostumar mal. Ele ria, beijando a barriga que crescia a cada dia. Quero mimar você e nosso filho pelo resto da vida, respondia ele. É meu direito como marido e futuro papai. A transformação nele era completa. O homem controlador e workahólico tinha se tornado um marido dedicado, que colocava a família em primeiro lugar em todas as decisões. O bebê nasceu numa manhã ensolarada de primavera, depois de um trabalho de parto que durou 12 horas. Mateus esteve ao lado de Luísa durante todo o processo, segurando a mão dela, sussurrando palavras de encorajamento, chorando de emoção quando finalmente ouviram o primeiro choro do filho. É um menino, anunciou o médico colocando o bebê nos braços da mãe. Luísa olhou para o rostinho perfeito do filho e sentiu o coração explodir de amor. Olha nosso filho, Mateus, sussurrou ela, lágrimas de felicidade correndo pelo rosto. Olha como ele é perfeito. Mateus tocou delicadamente o rostinho do bebê, completamente fascinado. Ele é incrível, disse ele, a voz embargada de emoção. Nosso pequeno milagre. Quando as avós chegaram para conhecer o neto, a alegria foi contagiante. Helena e a mãe de Luísa brigaram carinhosamente sobre quem ficaria com o bebê primeiro, enquanto os avós se derretiam completamente ao segurar a criança nos braços. 6 meses depois, numa tarde de domingo, Luísa observava Mateus brincando com o filho no jardim da mansão, ambos rindo alto de uma brincadeira boba. Dona Carmen estava ao lado dela, também observando a cena com um sorriso maternal. Quem diria que aquele homem workahólico se transformaria num papai babão, comentou a governanta. Ele mudou completamente depois que você chegou na vida dele. Luísa sorriu, uma mão inconscientemente acariciando a barriga onde já crescia o segundo filho. Nós mudamos um para o outro, disse ela. Ele me ensinou que é possível amar alguém mais que a própria vida, e eu o ensinei que existe felicidade fora do trabalho. Ela olhou para o marido e o filho, seu coração transbordando de gratidão. Nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. Quando Mateus a viu observando e acenou com o bebê no colo, ela soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Ali, naquela família que tinham construído juntos, cercada pelo amor mais verdadeiro que já tinha experimentado, ela estava finalmente completa. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. A jornada de Luísa e Mateus nos mostra que às vezes as pessoas entram em nossas vidas nos momentos mais inesperados e que o amor real tem o poder de curar não apenas ferimentos do corpo, mas também da alma. Vimos como uma jovem enfermeira pura e dedicada conseguiu tocar o coração de um homem que achava que nunca precisaria de ninguém. E como esse mesmo homem, através do amor dela, aprendeu que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas nos abraços sinceros, nos sorrisos dos filhos e na companhia de quem realmente nos ama. A história de Luísa nos lembra que todos nós merecemos um amor que nos aceite completamente, que nos cuide nos momentos de fragilidade e que nos faça querer ser pessoas melhores. E que quando encontramos esse amor,
Vale a pena lutar por ele, perdoar quando necessário e construir algo belo e duradouro juntos. Espero que essa história tenha tocado o coração de vocês, tanto quanto tocou o meu ao contá-la. Que ela inspire vocês a acreditar no amor verdadeiro e a nunca desistir da felicidade que merecem. Não se esqueçam de deixar seu like se gostaram da história, se inscrever no canal para mais conteúdos como este e contar aqui nos comentários qual parte mais emocionou vocês. Compartilhem com alguém que precisa ouvir uma história de esperança hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, com muito amor, saúde e felicidade. Até a próxima história.